Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, esse pessoal que está pedindo anistia para esses terroristas, uma pesquisa da Folha de São Paulo diz que a população do Brasil não quer que dê anistia a bandido nenhum, inclusive esses que tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia. Isso a pesquisa da Folha que diz. E tem um outro porém também. A pesquisa da Folha também diz que a população brasileira quer que aumente a pena, diz que a pena de 17, 14, 17 anos para esses terroristas que fizeram aquele ato de terror, de destruição do patrimônio público, lá no dia 8 de janeiro de 2023, a população do Brasil pede que aumente a pena. Diz que essa pena de 14, 17 anos é muito pouco para esses terroristas. Isso a pesquisa da Folha que diz. E tem um outro porém. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos aprovou uma nota contra a proposta dessa anistia que esses bolsonaristas fascistas estão querendo. E tem outro, porém, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele aprovou uma nota contra a proposta que perdoa esses envolvidos na quebra, aquele quebra-quebra do dia 8 lá, que destruíram o patrimônio público. E tem outra. Esse colegiado do Conselho, que é o Conselho de Direitos Humanos, é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Agora, o texto deve ser publicado no site do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Isso nesta terça-feira, dia 8. E tem outra. A ideia de divulgar essa posição partiu do conselheiro, inclusive, Carlos Nicodemos. E foi ele, inclusive, que foi aprovada por unanimidade. Agora, a nota diz que a mobilização em torno do projeto que constitui essa medida, diz que é uma medida temerária ao fortalecimento da democracia no Brasil. E é evidente a violação aos interesses da sociedade. Agora, essa nota, inclusive do Conselho de Direitos Humanos, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que foi aprovada e será publicada, inclusive, nessa terça-feira. E a nota diz que essa mobilização em torno do projeto constitui medida desse projeto de anistia que eles querem. Anistia aos terroristas, aos golpistas, aqueles que queriam acabar com a nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque o objetivo do Bolsonaro era esse. Quando ele viu que perdeu as eleições,
depressinha ele tentou organizar alguns militares e um grupo de pessoas ligada à cúpula do governo dele para dar o golpe de Estado. Aí organizou todo aquele pessoal que foi para frente dos quartéis e chamando os idiotas, porque é um bando de idiotas. E essa nota do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, inclusive, diz que essa mobilização em torno desse projeto de anistia constitui medida temerária ao fortalecimento da democracia no país e evidente violação aos interesses da sociedade. Eu concordo plenamente. Agora, para o Conselho, a proposta visa beneficiar um grupo que promoveu e promove no país agendramento de uma política contrária à democracia. E por isso, a nota recomenda que a PL da anistia seja arquivada no Congresso Nacional e defende que os acusados de participarem dessa tentativa de golpe de Estado sejam punidos. E tem outra, e a população quer uma pena maior, porque essa pena que o Supremo Tribunal Federal está dando a esses terroristas de 8 de janeiro, a população do Brasil diz que é muito branda. E tem outra, olha bem o que diz. Abre aspas. No que se refere a inaceitável episódio ocorrido contra as instituições da República em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos não reconhece como fato isolado decorrente de uma manifestação popular fundada nos elementos democráticos de participação política de grupos da sociedade. Fecha aspas. Isso diz o trecho, que inclusive vai ser publicado no Diário Oficial de hoje. Nos últimos dias, parlamentares da oposição, esses que estão por trás de tudo isso e que incentivaram, inclusive, aquele ato terrorista, eles têm pressionado, inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pautar com urgência a matéria da anistia. Agora, isso não vai acontecer, porque, inclusive, essa anistia é inconstitucional. Agora, esse pessoal, eles acham que todo mundo é burro. Viu o ato, por exemplo, de domingo na Avenida Paulista? Quer dizer, era um ato religioso, porque estava todo mundo fazendo oração para Deus. Ah, Deus, meu Deus, meu Deus. Eles falam assim, o meu Deus. Quer dizer, não é o Deus de todo mundo, é só deles. E esse Deus que está apoiando ele está totalmente errado. Agora, olha bem, até o general Mourão, que foi o vice-presidente do genocida, ele, inclusive, está dizendo que no ato de domingo teve lá um falastrão, isso o Mourão dizendo,
que era justamente o tal de Malafaia, porque o Malafaia, como diz o general Mourão, que hoje é senador, Hamilton Mourão, ele diz que o tal de Malafaia é um falastrão. Agora, eu acho, pelo que diz o general Mourão, aí, que hoje é senador, eu acho que os generais que foram ofendidos pelo Malafaia têm que entrar com processo na justiça. Porque quem organizou o ato foi o Malafaia. E fez um discurso, inclusive, acalorado também, que abriu, inclusive, a artilharia dele contra o presidente Hugo Mota. Não foi só contra os generais, tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ele diz que esses generais de 4 estrelas são todos covardes. E olha bem o que disse o tal de Malafaia. Abre aspas. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxos, cambada de covarde, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que veste? Não é para dar golpe, ele falou, não é para marcar posição, afirmou o pastor Malafaia. Agora, eu acho que os generais têm que levar esse tal de Malafaia para a justiça, porque não é a primeira vez que esse Malafaia, ele que critica os integrantes das Forças Armadas. Em abril, inclusive, do ano passado, ele pediu a renúncia dos 3 comandantes militares. Agora, eles têm que entrar na justiça, processar esse Malafaia, porque esse tal de Malafaia, ele está pensando que é o quê? Só porque ele comanda um monte de evangélico que eles estão com, sabe aquela viseira, aquela que tapa assim o olho do burro, que é o burro andar para frente? Os evangélicos estão assim. Eles não enxergam nada, porque, olha bem, foi o Malafaia que organizou esse ato da Paulista. Só que eles estavam dizendo que esse ato ia vir 1 milhão de pessoas. Veio 40 mil. Agora, eles, inclusive, eles estão achando que a população vai se sensibilizar com aquele negócio daquele batãozinho, daquela tal de Débora terrorista. Porque a Débora é terrorista. Tem que ser condenada a mais de 14 anos. Porque a PGR pediu 30 anos. E o ministro Alexandre de Moraes condenou a 14 anos. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele diz, numa declaração dele, numa entrevista, ele diz que não há a menor possibilidade, inclusive, de o Jair Bolsonaro do PL reverter a sua inegibilidade antes de 2030. Diz que o Bolsonaro recorreu à corte e aguarda o julgamento, só que vai dançar também nisso aí. Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral
condenou o Bolsonaro a 8 anos. Para ele vai ficar longe das urnas. E tem outra, por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. Agora, isso foi naquelas reuniões com aqueles embaixadores estrangeiros que ele meteu o pau nas urnas. Ele meteu o pau nas urnas. E tem outra. Depois de 4 meses, foi condenado 18 por abuso de poder político e econômico naquela cerimônia que teve no dia 7 de setembro. E tem outra. O Bolsonaro também é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. E o julgamento do processo caberá à primeira turma, da qual fazem parte o ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux, que joga mais ou menos no time do Bolsonaro, e o Cristiano Zanini, que também está com um pé lá e outro cá. Agora, em entrevista à revista New York, publicada inclusive nessa segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes foi questionado sobre a chance de o Bolsonaro se tornar novamente elegível. Agora, olha o que ele diz. Abre aspas. É possível que Bolsonaro seja absolvido no processo criminal, porque o julgamento está apenas começando, fecha aspas, disse o ministro Alexandre de Moraes. Mas ele tem 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral e a inegibilidade. Então não há a possibilidade de seu retorno antes de 2030, porque ambos os casos já foram apelados e agora estão no Supremo Tribunal Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal poderá revertê-los, e não vejo a menor possibilidade de isso acontecer, fecha aspas, disse o ministro Alexandre de Moraes. Em abril de 2024, a Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal rejeite o recurso do Bolsonaro contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral no processo dos embaixadores, quando ele meteu o pau nas urnas, nas eleições, diz que tudo no Brasil era corrupção, inclusive ele era o maior corrupto. Agora o caso está sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Esse é o problema. Porque esse Fux está com um pé lá e outro cá. Ele não sabe para onde ele vai. E tem outra, ele ainda não se pronunciou, mas ele nunca é a favor da população. Ele sempre está em cima do muro. Quer dizer, mais para a direita do que qualquer outra coisa. Olha bem o que o ministro diz. Abre aspas. A reavaliar o juízo efetuado pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre os danos causados à rigidez do processo na conduta perpetrada pelo recorrente envolve necessariamente reconstruir fatos relevantes à tarefa imprópria à instância extraordinária. Ainda que o Bolsonaro conseguisse no Supremo Tribunal Federal, que é improvável a reversão da sentença no caso dos embaixadores, continua
a valer a outra condenação imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral a 8 anos de inegibilidade. E esse tipo de coisa não vai acontecer, porque o Bolsonaro ainda vai ser condenado pelos crimes que ele cometeu. Porque é impossível uma pessoa que comete tantos crimes não pagar pelos crimes cometidos. E eu não acredito que o dinheiro que o Bolsonaro tem, que é muito, porque ele roubou muito, entendeu? Que ele, inclusive, consiga comprar todo o judiciário para sair ileso dessa. Porque sabe como é que é? Na justiça nós sabemos que quem tem dinheiro não vai para a cadeia. Isso já a população do Brasil sabe. Só que a população do Brasil, conforme a pesquisa da Folha, também está pedindo que esses condenados, esses terroristas do dia 8 de janeiro, que o objetivo era dar o golpe de Estado, que a pena seja maior, inclusive da Débora. Isso é uma pesquisa da Folha de São Paulo, que diz que a população pede condenação maior. Acha que essa condenação de 14, 17 anos é muito branda para esses terroristas, porque eles queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia. É isso que eles queriam. Eles queriam dar um golpe na nossa democracia. E isso nós não queremos. Agora, o objetivo do Bolsonaro era dar o golpe de Estado para implantar uma ditadura militar. Esse era o objetivo do Bolsonaro. Só que agora nós não queremos isso. Nós não queremos. Porque o que acontece? O Bolsonaro quer ficar livre, leve e solto. Por isso que eles fazem essa campanha. Agora, eles sabem também que essa transação, essa PL de anistia, não vai passar de jeito nenhum, porque isso é inconstitucional. Mas eles querem, inclusive, ter aquele gado deles, inclusive aqueles que foram na Avenida Paulista, porque eu vou falar uma coisa, a vergonha, olha bem, a vergonha do Brasil é esses brasileiros que vestem aquela camisa amarela. Isso é a vergonha do Brasil. E todo mundo está vendo isso. Só não vê esses gado que estavam na Avenida Paulista. Porque eles não têm um pingo de vergonha na cara. Porque o Bolsonaro, eles estão na democracia, usando a democracia para dar um golpe de Estado. Eles usam a democracia. Agora, o Ministério Público tem que tomar providência, porque é incabível que o pessoal use a democracia para dar um golpe na democracia. E é justamente isso que os bolsonaristas, o Bolsonaro e todos aqueles terroristas estão querendo. Porque eles querem uma ditadura. Eles não querem uma democracia. E tem outra, se eles tivessem conseguido dar o golpe de Estado,
Hoje nós não teríamos Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, e a maior parte dos brasileiros, os que não tinham sido mortos, estavam na cadeia. Porque esse é o objetivo do Bolsonaro. Inclusive o Bolsonaro falou que o objetivo dele era matar 30 mil. O Bolsonaro falou isso, que o objetivo dele era matar 30 mil. Então veja bem, até nós embarcaríamos nessa. Então, ditadura militar, nós não queremos mais, porque nós já passamos por uma, e não queremos ditadura no Brasil. Ditadura no Brasil nunca mais. E tem outro porém nisso aí. Sem anistia para golpista nenhum, para terrorista nenhum. Isso é a população do Brasil que está pedindo. Sem anistia. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.